Você já imaginou viver num lugar tão extremo que a pressão esmagaria até um submarino comum, como se fosse uma lata de refrigerante? Pois é exatamente aí, no fundo da Fossa das Marianas, que criaturas surpreendentes não apenas sobrevivem, elas prosperam. Como é possível existir vida onde quase não há luz, o frio é cortante e a pressão é centenas de vezes maior que aqui na superfície? Se você é estudante, educador ou simplesmente curioso por biologia e ecologia, o que você está prestes a ver vai desafiar tudo o que pensava saber sobre os limites da vida. Neste vídeo, vamos traduzir a ciência por trás dessas criaturas extremófilas em algo que você realmente vai entender e lembrar. Sem termos complicados, com exemplos práticos, visuais impactantes e comparações com situações do dia a dia, você vai aprender como a evolução cria verdadeiros superpoderes na natureza. Fica até o final e descubra como essas formas de vida podem nos ensinar não só sobre biologia, mas também sobre a incrível capacidade de adaptação, inclusive a nossa. Nosso ponto de partida é a Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico, entre o Japão e as Filipinas. Imagine mergulhar até a profundidade de 11.034 metros. Esse é o ponto mais profundo registrado, chamado de Challenger Deep. Para se ter uma ideia, se você colocasse o Monte Everest dentro da Fossa das Marianas, ele ainda ficaria submerso com mais de 2.000 metros de água acima de seu pico. A pressão nesse lugar é superior a 1.000 atmosferas. Isso significa que cada centímetro quadrado do corpo é esmagado com o peso equivalente a centenas de carros. Agora pense, como um organismo vivo consegue funcionar nesse nível de pressão sem ser completamente destruído? E não é só a pressão que torna esse lugar quase inacessível. A temperatura é extremamente baixa, variando entre 1 e 4 graus Celsius. A ausência total de luz impede qualquer forma de fotossíntese. Não há plantas, não há algas. A vida precisa encontrar outra forma de gerar energia, se alimentar e se adaptar. Nesse cenário, tudo parece impossível. E é justamente essa impossibilidade que torna a sobrevivência nas profundezas tão impressionante. A chave para esse mistério começa no microscópio. Os primeiros habitantes conhecidos da fossa são os micro-organismos extremófilos. Eles são especialistas em sobreviver em ambientes que, para quase todas as outras formas de vida, seriam fatais. Alguns desses micro-organismos se alimentam de substâncias químicas liberadas por fontes hidrotermais, transformando enxofre, metano ou amônia em energia. Esse processo é conhecido como quimiossíntese. Diferente da fotossíntese que conhecemos, que depende da luz solar, a quimiossíntese funciona no escuro total, transformando toxinas em combustível para a vida. Podemos dizer que esses micro-organismos são como usinas subterrâneas, capazes de gerar energia a partir do impossível. Mas a vida na Fossa das Marianas vai muito além dos microscópicos. Lá embaixo, criaturas estranhas, bizarras e incrivelmente adaptadas deslizam pelas águas geladas do abismo. Um dos exemplos mais impressionantes é o peixe-caracol Hadal. Esse animal tem o corpo quase totalmente gelatinoso, o que impede que a pressão o esmague. Sem estruturas rígidas, ele se move lentamente, quase como se estivesse flutuando no tempo. Há também os anfípodes, pequenos crustáceos que se adaptaram com exoesqueletos especiais, capazes de resistir à corrosão do alumínio presente nas profundezas. E os pepinos do mar translúcidos, que se arrastam lentamente sobre o fundo oceânico,
absorvendo nutrientes da matéria orgânica que desce das camadas superiores do oceano, como se fossem faxineiros do fundo do mundo. Essas criaturas desenvolveram mecanismos incríveis para resistir às condições extremas. Suas membranas celulares são mais flexíveis, o que evita que se rompam sob pressão. Suas enzimas foram moldadas para funcionar em temperaturas baixíssimas e sob uma densidade quase esmagadora. E ao contrário da maioria dos animais da superfície, elas não possuem cavidades de ar ou bolsas gasosas, que sob pressão explodiriam. É como se seus corpos tivessem sido projetados para funcionar dentro de uma prensa hidráulica, sem perder a forma ou a função. E como esses seres chegaram a esse nível de especialização? A resposta está na evolução. A seleção natural fez com que, ao longo de milhares de anos, apenas os organismos mais adaptados sobrevivessem nas profundezas. Cada pequeno ajuste genético que favorecia a sobrevivência sob alta pressão e ausência de luz foi sendo preservado e aprimorado com o tempo. Esse processo gerou criaturas que parecem ter saído de um filme de ficção científica, mas que são reais e vivas em um dos lugares mais inacessíveis do planeta. É a biologia mostrando seu poder máximo de adaptação. Poucas pessoas chegaram até o fundo da Fossa das Marianas. Uma das primeiras foi o explorador Jacques Piccard, em 1960, a bordo do batiscafo Trieste. Já em 2012, o cineasta James Cameron, sim, o mesmo de Titanic, mergulhou sozinho no submersível Deep Sea Challenger, coletando amostras e filmagens inéditas. Essas missões são extremamente desafiadoras. Cada detalhe técnico precisa resistir a pressões colossais. Para isso, os veículos são esféricos, com paredes grossas e materiais reforçados. Essas incursões não apenas provaram que a exploração é possível, mas também revelaram novos organismos, minerais e estruturas nunca antes observadas. Explorar as profundezas não é só uma aventura, é um marco científico. Você pode estar se perguntando, se não tem luz, plantas ou algas, o que essas criaturas comem? A resposta está em um sistema alternativo de sobrevivência chamado chuva de detritos. Toda a matéria orgânica que morre nas camadas superiores do oceano, peixes, plâncton, algas, afunda lentamente até o fundo. Esse material, chamado de neve marinha, é a base da cadeia alimentar nas profundezas. Além disso, algumas áreas têm fontes hidrotermais, que liberam compostos químicos aproveitados por micro-organismos quimiosintéticos. A partir deles, toda uma cadeia de vida se forma, com predadores especializados em encontrar alimentos mesmo na escuridão total. É como se fosse um ecossistema escondido e quase isolado. Apesar da escuridão, o fundo do mar não é um lugar silencioso. Diversos estudos com hidrofones, microfones subaquáticos, revelam sons intrigantes que vêm das profundezas. Estalos, batidas, zumbidos e até ruídos misteriosos que os cientistas ainda não conseguiram identificar. Parte desses sons são gerados por movimentos geológicos, como terremotos submarinos e deslocamentos de placas tectônicas. Outros vêm de criaturas marinhas que usam sons para se localizar, comunicar ou caçar, mesmo a milhares de metros de profundidade. Esses sons percorrem longas distâncias, pois a densidade da água favorece sua propagação. Entender esse mundo sonoro é importante para descobrir novas espécies e até detectar atividades vulcânicas submersas. Mesmo sendo um dos lugares mais inóspitos da Terra, a Fossa das Marianas não escapou da ação humana. Pesquisadores encontraram microplásticos, resíduos químicos e até embalagens de produtos comerciais a mais de 10 mil metros de profundidade. Isso mostra que a poluição gerada na superfície alcança até os lugares mais remotos do planeta.
Substâncias tóxicas estão sendo absorvidas por organismos abissais, entrando na cadeia alimentar e afetando o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. É um alerta claro. Nenhuma região da Terra está isolada da nossa pegada ecológica. Estudar a Fossa das Marianas também nos mostra a urgência de repensar nosso impacto ambiental. Estima-se que mais de 80% dos oceanos ainda não foram explorados em detalhes. Isso significa que a maior parte da biodiversidade marinha permanece desconhecida. Na Fossa das Marianas, a cada nova missão, novas espécies são registradas. Muitas delas tão diferentes de tudo o que já vimos que os cientistas nem sabem como classificá-las. O fundo do mar pode conter pistas sobre a origem da vida, novas formas de energia, tratamentos médicos e até segredos sobre o funcionamento do nosso planeta. Estamos apenas começando a arranhar a superfície desse universo subaquático. A próxima grande descoberta pode estar escondida a quilômetros de profundidade. O que vimos até aqui é mais do que uma aula de biologia. É uma lição sobre resistência, adaptação e o poder da vida. Mesmo sob uma pressão esmagadora, no frio absoluto e na completa escuridão, a natureza encontrou um jeito de prosperar. A Fossa das Marianas não é apenas o ponto mais profundo do oceano. Ela é a prova viva de que, diante das condições mais adversas, a vida sempre encontra um caminho. Se você gostou de conhecer esse mundo oculto sob as ondas, imagine quantos outros mistérios o fundo do mar ainda guarda. O planeta Terra é vasto, inexplorado e cheio de segredos que ainda nem começamos a entender. Então me diga, se a vida consegue existir aqui, onde mais será que ela pode surgir?